casa. Porque as casas que tinham escada simbolizavam que aquele lugar tinha governo, tinha alguém importante. Então, quando ele viu aquilo, ele entendeu: opa, aqui é casa de Deus, aqui é onde Deus transita, aqui é onde os anjos transitam. Então, entra o contexto, entra a cultura e entra aquilo que você vive. Outro sonho que as pessoas perguntam, e alguns eu já perguntei para alguns pastores, profetas que já vieram aqui, e alguns já falam que é maligno e outros não. Sonhar com sexo tem algum significado? Coisa ruim. Todos sonham com sexo é ruim? A grande maioria das vezes, pastor, que eu tive o discernimento, sim. A grande maioria são pessoas aprisionadas na área sexual. Mas o que significa? A pessoa sonha com sexo. Então, como eu falei para o senhor, a grande maioria são pessoas aprisionadas na área sexual. Ah, é um espírito. É o espírito. A grande maioria. A 90%. 90%. Outras são pessoas sendo tentadas. São espíritos malignos que estão lançando dados. Outras já são pessoas que são cativas a isso. Estão aprisionadas. Então, se alguém falar, ó, pastor, tô sonhando com sexo, você já sabe que é uma prisão Vamos espiritual. pôr a mão na sua cabeça e vamos expulsar. Ou expulsar. E não tem a ver com carência física? No caso, seria carência emocional, né? Desejo, né? Não, porque aí ela sonha desejando, não fazendo. Aí é diferente. Isso daí que eu tô passando pro senhor é baseado naquilo que eu já tive de experiência. Sim, das pessoas que você já Eu ajudou, não vou contar né? as experiências que eu não tive. Tem que ser aqui. Acho que você já teve para interpretar o Sim. sonho. É igual eu tô falando pro senhor. Daqui a um mês o senhor pode me chamar de novo. Deus acrescentou mais isso. Então, essa é a graça do profético. Isso que é importante a gente ter o coração aberto. Igual eu sempre falo, teve coisas lá atrás que eu não tinha maturidade para discernir. Hoje, o Senhor já trouxe. É diferente. Né? Então, quanto mais a gente mergulha, quando a gente acha que já sabe demais, Deus vai lá e fala, não, ainda tem muito mais, vem que ainda tem mais. Sonhar voando, que é muita gente pergunta isso. Eu sonho voando. Isso É bom ou ruim? é bom. Isso fala de liberdade. Isso fala de liberdade. Tem gente que sonha, por exemplo, eu já vi pessoas sonhando com águia. Águia fala do ministério profético. Águia fala de novos níveis. E águias fala de Deus te chamando para um novo tempo. Aí depende como, né? Tem pessoas que falam assim, eu tive um sonho com uma águia e ela estava despenando. O que é isso? Deus está te chamando para um novo tempo. E para que a águia ela entre no novo tempo, ela precisa tirar as penas velhas para que as penas novas possam crescer. Só que enquanto ela arranca, isso causa dor. Então vai ter momentos que Deus vai te levar para um tempo de transicionamento e ele vai arrancar tudo aquilo que te impede de entrar no novo nível, no novo ciclo. Isso vai gerar dor. Isso vai gerar conflito. Mas é Deus tirando de você para que você possa acessar um novo lugar. Tá vendo como é muito profunda a dimensão do sonho? Quero falar, você tem algum sonho? Escreve aí no comentário que o pastor Caio... É que igual eu fiz um podcast com um pastor que fala muito de sonho. Tantas perguntas, eu não lembro, ele só põe a mãozinha assim de oração, porque a pergunta é para ele que está interpretando. Então quem tem que interpretar o sonho vai ser o Caio. Escreve aí o seu sonho e o Caio, quando tiver um tempinho, ele vai fazer uma live, né? Uma live com o pastor só de interpretação de sonhos. Só interpretação e Bora. responder isso. E aqui fala, eu vi aqui no seu livro, vou mostrar de novo, Sonhos e Dimensões Proféticas. Aqui nos dicionários do sonho tem veículos e o seu significado profético e vestimenta, acessórios e seu significado profético. Eu queria que você falasse esses dois, mas é interessante que alguns falam muito de sonhar com carro, dirigindo. Até uma irmã falou para mim, eu tive pelo menos discernimento na hora que eu tive a interpretação para ela, que ela sempre sonhando com carro e dando problema com o carro. Ou o carro quebrava, ou ela puxava o freio de mão. Eu lembro desse sonho e eu tive, pelo menos, dei a minha interpretação que eu tive lá no momento. Qual foi a interpretação que o senhor teve ali no momento? Não, você fala assim... Fala assim, o que significa sonhar com carro, avião? Sonhar aqui não sei se você fala todos os veículos. Alguns, é muita coisa. É porque assim, eu trouxe aquilo que tem base nas escrituras.
Por exemplo, tem gente que fala do carro. Exemplo, teve uma irmã que uma vez falou bem assim: pastor, eu tive um sonho de um carro. Eu estava dentro do carro, eu estava parado no estacionamento do mercado. Eu já tinha desengatado o freio de mão e o carro não andava. E eu estava parado. O que que significa isso? Na hora Deus me diz: a sua vida ela está parada. Você se acostumou com um lugar que traz segurança, porque o estacionamento ali para ela trazia segurança. Ela ali estava protegida. Porque ela se acostumou com aquilo, por mais que ela tentasse sair, ela não conseguia. Por quê? Porque ela se acomodou. Pessoas que sonham com, né, ali com bicicleta, fala de esforço físico. Fala de você estar se esforçando até mesmo dentro do ministério. Tem gente que sempre tá o quê? Se esforçando, se esforçando. Ela gasta toda a energia, mas na hora de subir a ladeira ela não consegue. Tem gente que tem sonho assim, pastor, eu tô pedalando, de repente quando chega a ladeira eu começo a forçar, 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 forçar. Aproveitando desse esforço e subindo o morro a pé com esforço, também pode ser a mesma coisa? Também, mas ele fala também de você abrir mão de coisas. Porque para você subir um lugar, você precisa estar leve. Então é o lugar onde Deus te leva para que você abra mão de coisas, para que coisas sejam arrancadas da sua vida. A palavra diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Coração puro e mãos limpas. Então precisa ter o quê? Pureza e santidade. Então normalmente quando você sonha subir no morro, subir no monte, Deus está te levando para um lugar de santificação. E aí ele precisa arrancar tudo isso de você. Avião. Avião fala de ministério de alcance. Fala de alcance. Não só ministério, mas de fato de transicionar, de te levar a um novo tempo. Te levar a um novo lugar. Sonhar com um ônibus. Fala também ali de pessoas que carregam ministério pastoral. Fala de um ministério pastoral. De pessoas que vão juntar, trazer ajuntamento e vai conduzir. Porque no ônibus vai todo mundo junto. No avião você tem o quê? Você tem pessoas que vão para o mesmo destino, mas no final cada uma vai para um lado. Então está ligado ao ministério tanto apostólico como ao ministério profético. Eu falei uma vez assim, eu sempre gosto de falar assim, ó, tem um caderno de sonhos, caderno de visões, né? Anote seus sonhos, anote, você até falou de gravar também, né? Anote seus sonhos e visões. E minha irmã falou assim, pastor, fica até difícil anotar sonhos, porque eu sonho tanto. E a pergunta se essa pessoa que sonha muito, tem pessoas que, alguns já falam, não sonho nada, outros já sonham um pouco, mas tem alguns que sonham talvez toda noite, ou vários sonhos na mesma noite. É porque ela é sensível espiritualmente, ou é só da alma? E tem aquelas que acham que sonham, né? E como é que essa que acha? Pastor, assim, dentro da voz de Deus, aí vai estar ligado ao chamado, existem níveis dentro do profético que Deus fala muito com as pessoas através de sonhos. Outras através de visões. O que nós precisamos entender é o que de fato é sonho profético e o que não é. Porque tem gente que de fato, existem pessoas que Deus toda noite fala com ela. Só que toda noite ela não consegue discernir Deus. Por quê? Porque Deus está chamando ela para intimidade, mas ela quer terceirizar a intimidade. Então eu conheço pessoas que quando eu comecei a falar de sonho, eu falei, misericórdia, mano, põe a mão na minha cabeça aqui que você tá sonhando mais que eu. Todo dia ela trazia sonho. Aí nesse caminho a gente viu que era sonho profético e que não era. E aí quando eu falava pra pessoa, olha, isso daí não é sonho profético, isso daí é sonho da sua carne. A pessoa ia lá, assistia um filme de terror, de repente ela teve um pesadelo. Aí ela chegava pra mim e falava, tive um pesadelo. E nesse pesadelo eu via demônios se manifestando. Traz a interpretação. Aí eu falei, o que você fez antes de dormir? Eu assisti um filme de terror. Então, assim, a palavra diz que pelo muito se ocupar, nós também sonhamos. Então, pelo muito fazer, você também sonha. Então, a gente não pode caracterizar que todo sonho é profético, como não é. Porque vai depender do nível de sensibilidade. Exemplo, existem profetas, uma dimensão profética, que eu chamo de profetas sonhadores, que Deus só fala com eles através de sonhos.
Existe o que nós chamamos de profetas videntes, que vê na dimensão do mundo espiritual. Ele vê, ele percebe. Está nas escrituras isso. Então o modo que ele discerne o mundo espiritual é através da visão, é através de ver no mundo espiritual. Então, pastor, existe aquelas pessoas que têm muitos sonhos e que 10% dele é Deus falando, os outros restantes é tudo a cabeça. Existem pessoas que realmente Deus ele fala. E Deus ele está falando. Existem pessoas que Deus ele dá sonhos repetidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deus sempre está trazendo. Só muda o lugar, o local do sonho, o jeito do sonho, mas o contexto é o mesmo. O que significa? Deus está tentando falar com aquela pessoa e ela não está se atentando. E por que ela não está se atentando? Porque ela não entendeu que aquele sonho é um chamado de Deus para ela discernir. É como eu disse para o senhor, existem sonhos que eu vou ter que discernir, não outra pessoa. Então todo sonho pessoal que o foco está na minha vida, eu preciso discernir na intimidade. Agora quando toca o coletivo, é diferente. Aí ele pode ser discernido. E quando essas pessoas te procuram, muita gente te procura, pedindo interpretação de sonhos, eu imagino, né? Que eu só comecei a falar de sonho e aumentou um monte de gente pedindo. Até falar assim, eu acho que eu tive uma má ideia de falar de interpretação de sonho. Um monte de gente manda sonho quase todo dia. Interpreta aí, pastor. E você não tem interpretação. A pessoa já teve algum que ficou chateado ou que não gostou da sua interpretação? Já. Ou ficou chateado porque você não teve, ou chateado porque a interpretação é essa. Mas ela não quis aceitar. É. Já. Para o senhor ter noção, eu recebo e-mails de pessoas de outras nações pedindo interpretação de sonhos. Não é só pessoas aqui do Brasil. Nós alcançamos através dos sonhos. Eu tenho alguns vídeos no canal que eu coloquei sobre sonhos que eu gravei em obediência ao Senhor. E vídeos curtos, dizendo, olha, sonhar com isso simboliza tal coisa, tal coisa, tal coisa. Dei a base bíblica e falei, mas nunca se esqueça que o contexto é o que faz a diferença. Busque no Senhor. Vídeo simples, pastor. Que aí tem mais de 30 mil visualizações. E eu recebo mensagem de pessoas, Bolívia, Uruguai, Paraguai, pedindo interpretação, porque elas têm sonhado também. Então o que acontece? Tem sonhos que a gente traz a interpretação que a pessoa não vai gostar. Porque tem sonhos que vai chamar a atenção dela. Tem sonhos que vai trazer a correção para ela. E tem gente que a gente encontra que ela pede a interpretação para você, ela pede para mim, ela pede pro fulano de tal, até que ela encontre um que vai satisfazer não aquilo que Deus está dizendo, mas aquilo que é melhor para ela. Por quê? Porque ninguém quer ser confrontado no sonho. Só que a primeira manifestação dos sonhos é trazer alerta. A primeira função do sonho é corrigir você. Então, tem pessoas que elas rejeitam a interpretação, porque elas dizem assim, não faz sentido para mim. Tudo bem, você pediu uma interpretação, Deus trouxe, amém. Agora, tem interpretações que Deus ele vai dar uma parte para mim, aí quando ela contar para você, você vai receber a revelação de outra parte de sonho que eu não tive. Isso acontece. Já teve pessoas que fizeram isso. Às vezes, quando eu compartilho algumas coisas com o pastor Jonatas, eu falo, ó, ouvi esse sonho, Deus me trouxe isso daqui, o que Deus trouxe para você aí também? E quando junta é exatamente aquilo que Deus está dizendo. E às vezes só de forma diferente. Pastor, e esse tempo profético, você acha que vai aumentar a questão de sonhos, visões, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, não profético, mas esse tempo que nós estamos vivendo, que cada vez se aproxima mais do fim, você acha que vai aumentar o número de visões, de sonhos, do profético, no modo geral? Com certeza. Eu tenho percebido que Deus ele tem ativado os filhos dele para essa realidade. A consciência acerca de sonhos tem aumentado. O problema qual que é o problema que nós encontramos? Pastor, são poucas as pessoas que querem aprender acerca dos sonhos. Eu ensino pessoas, o Senhor também ensina pessoas, o Senhor dá treinamento. Se a gente observar de todas as pessoas que entram em contato conosco, às vezes apenas 20, 30% querem aprender. As outras não. Eles querem a interpretação, mas eles não querem... Ela quer só a resposta, mas ela não quer aprender a buscar.
Ela quer terceirizar, ela quer fazer igual Moisés. Essa é a verdade. Tem muita gente querendo Moisés e não quer o próprio Senhor. Como assim o Moisés? Deus fala para Moisés, Moisés, fala para o povo se santificar que amanhã eu vou descer no meio de vocês, eu vou falar com vocês. Deus ia se revelar para o povo. Imagina a mudança que teria sido na história. Aí Deus vem de forma barulhenta, que a palavra diz que houve barulho, glangor de buzina, fumaça, terremoto. De repente a palavra diz que o povo viu aquilo, o povo viu Deus se manifestando e falou o quê? Moisés, não fale Deus conosco para que não morremos. Fala tu e ouviremos. Ou seja, Moisés, então, se Deus falar com a gente, já era. A gente vai ter que abrir mão de coisas, de jeitos, de mania. Mas se você falar, não tem problema. Você já está com intimidade com Deus, fala o Senhor. Deixa Deus te usar aí. Você falar, a gente faz. Então tem muita gente que é assim. Elas não querem ter o ensino, elas não querem aprender, ou quando querem é só aprender o que significa. O que significa isso e aquilo, mas elas não querem aprender a desenvolver essa sensibilidade. É igual eu estava conversando com o Senhor. Qual que é o problema que a gente encontra dentro dos sonhos, dentro dessa realidade? É que, infelizmente, muitas pessoas se tornam dependentes de mim e de você dentro da interpretação dos sonhos. Elas não te vê, chega um momento que elas não te vê como um homem de Deus. Ela te vê como alguém que vai ser o intérprete do sonho dela. Aí ela vai estar ali 24 horas te mandando mensagem. Dormiu de tarde, teve um sonho. Pastor, interpreta para mim. De manhã teve um sonho, interpreta para mim. Então, uma das coisas que eu sempre pergunto é o seguinte: você orou? Não, eu orei ali 1 hora. Eu orei um dia. Eu orei 2 dias. Teve sonhos que eu passei 1 mês orando. Deus só me foi trazer o significado 3 meses depois. Teve sonhos que eu tive há mais de 2, 3 anos que Deus me trouxe esses dias. Eu falei, agora eu entendi, Senhor, esse sonho aqui. Então o que acontece? A gente quer muitas coisas rápidas. Existem revelações que vão vir rápidas? Sim. Mas existem revelações que vai ter tempo. Você precisa ter maturidade. Por quê? Porque não adianta Deus te trazer uma revelação hoje e você não ter maturidade para discernir, para compreender. Né? Então, nós vamos encontrar as pessoas que querem aprender, que são poucas, infelizmente, e aquelas que só querem a interpretação. Você teve algum sonho com o Brasil? Se vai melhorar, vai piorar? Se algumas coisas estranhas que tá aí no poder, alguma coisa assim. Você tá, para quem não conhece o pastor Caio Aleph, ele tá, no momento que nós estamos gravando esse vídeo, ele mora em Brasília, então ele tá lá no centro do poder, né, do Brasil, no sentido judicial, tudo ali, né, da Câmara de Deputados Federais, senadores, presidente, o executivo, né, mas só que ele vai para o Rio Grande do Sul. Ele gosta de desafio, ele está indo para o Rio Grande do Sul. Mas você mora num lugar bem propício ali, né? Brasília foi um foco de muitos anos, até quando surgiu Brasília, muito esoterismo foi para lá, né? Tem até um negócio grande lá em Brasília, que eu esqueci até o nome lá. Sol nascente. Tem um negócio grande e outras, um monte de coisa foi para lá. Então foi um centro ali. E até hoje, né? O que acontece em Brasília afeta o Brasil. Qual é o sonho? O que vai acontecer do Brasil? Deus te revelou? Pastor, eu não tive nenhum sonho sobre o Brasil. Mas eu já tive palavras do Senhor para o Brasil. E principalmente no que Deus iria trazer uma limpa sobre a nação. Eu via Deus incendiando a igreja para poder purificar a nação. Quando a igreja se movimenta, a nação é purificada. Quem tem que clamar pela nação é a igreja. São os filhos do Senhor. O que trazia arrependimento para Israel era quando o povo se levantava. Então eu vejo isso. Então eu vejo Deus trazendo purificação sobre a nação, levantando o corpo, não só uma pessoa específica. Porque quando a gente fala de avivamento, a gente só fala de um ministério, de uma pessoa. Não. Deus trazendo o corpo, despertando de fato a igreja na nossa nação, para trazer a purificação para a nação. Né? Porque a igreja é a resposta de Deus na terra. Então, a gente costuma dizer que mede o que acontece numa nação baseada no como está a igreja. Então, se a igreja adormece... E como está a igreja?
ao mesmo tempo que a corda está sonolenta. Então eu vejo que Deus está despertando. De fato, Deus está despertando. Só que qual que é o problema, pastor? Quando a igreja desperta, na hora de se posicionar, ela não se posiciona. Ela retrocede. Ela só se posiciona se for favorável a ela. Se não for, ela retrocede. Mas por quê? Eu vejo isso como um ataque, né, sobre a igreja. É como se fosse neutralizar o poder da igreja. Então a gente vê Deus despertando, levantando líderes, levantando homens, mulheres, irmãos, jovens, crianças, causando uma revolução aonde eles estão. Só que quando vem oposição, a gente não vê pessoas que se levantam para pegar junto, mas a gente vê pessoas para derrubar aquilo que Deus está fazendo. Essa é a verdade. Se Deus levanta, olha, o maior inimigo da igreja hoje em dia não é o diabo, são os próprios irmãos. É forte isso aí, Veja só, quem que vendeu José? os irmãos. Os irmãos. Então, quando Deus ele começa a levantar um homem, uma mulher de Deus que está se tornando uma referência, alcançando alguém, e às vezes trazendo uma revelação que muitas das vezes nós não temos maturidade para discernir, quem que se levanta contra? Não é os de fora, é os de dentro. Quem faz com que aquilo que Deus está fazendo seja ignorado? É os de dentro, não é os de fora. E esse que está o grande perigo, porque ainda, por mais que Deus esteja despertando a igreja, dentro da igreja existem aqueles que se levantam contra aquilo que Deus está fazendo. Então é como se a gente falasse assim, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, vem nesse lugar. Aí ele começa a vir. Quando ele começa a se manifestar, a gente fala, não, isso daqui não. Isso daqui o Senhor pode fazer. Dessa forma o Senhor pode fazer. Dessa outra não. Então, ao mesmo tempo que a gente quer que Deus avive, quando Deus começa a avivar, a gente quer jogar água. Porque a gente quer padronizar o meio em que Deus faz. Então, enquanto o Senhor, a gente não entregar, melhor dizendo, o governo total para Ele, porque o foco ainda está no homem. A gente acha que a resposta vai vir no homem. Deus ele pode levantar um homem, mas a resposta não está no homem. A resposta está em Deus. O povo tem o governo que merece. Então, se a igreja se posicionar focando em Deus, aí as coisas mudam. Mas enquanto for o homem, quem vai governar é o homem, não o Espírito do Senhor. Você acha que em muitas igrejas, quando você estuda a história de algumas igrejas, de alguns ministérios, que hoje são grandes, começaram debaixo de avivamento, de unção, de coisas tremendas Deus fazendo, e hoje estão alguns desses ministérios apagados. O que aconteceu para apagar esse ministério? Ganância do homem, orgulho. Pastor, eu acredito que também, mas para mim o foco principal foi levantar pessoas que não tinham o mesmo coração. Se eu tenho um ministério que Deus tem despertado para cura, as pessoas que têm que fluir após mim, dentro daquela realidade, são pessoas que queimam pela mesma coisa. Hoje, os ministérios têm colocado pessoas que falam bem, que se expressam bem, que se apresentam bem, que se vestem bem, que tem um monte de cargo, um monte de coisa, mas o coração não queima exatamente como é focado para a unção, para o chamado de Deus para aquele ministério. Então, se o senhor vê, a maioria dos grandes ministérios que começaram incendiados, hoje eles estão frios. São poucas as igrejas que continuam preservando a mesma unção. Mas isso vai estar ligado ao quê? Ao coração. Então, de tempo em tempo, vai se levantando o quê? Pessoas com um pensamento diferente, eles não são fiéis à visão. Esse é o problema. Se Deus me deu uma palavra para que o meu ministério seja X, flua dessa forma, ele precisa fluir dessa forma. Se eu começar a colocar pessoas que não têm a mesma visão, eu vou matar aquilo que Deus chamou para edificar. Então esse é o motivo, um dos motivos, se não o principal, de que muitos ministérios têm se esfriado. Porque se eu não coloco alguém que tem o mesmo coração para caminhar junto, o coração dela vai estar totalmente contaminado. Quer ver um exemplo? Está lá Eliseu e Geazi. Eliseu tinha recebido a porção dobrada. Geazi seria aquele que iria receber aquilo que Eliseu carregava. Então Geazi estava sendo como Eliseu foi com Elias, o servo. Só que o senhor vai perceber que o coração de Geazi
Não estava conectado com Eliseu. Eliseu ora, Senhor, abre os olhos do moço para que veja. Ele viu o mundo espiritual, ele teve experiência, mas lá dentro dele ainda tinha raiz de ganância. Quando o profeta falou bem assim, olha, Geazi chega, Naamã tá aí, trouxe presente, ouro, tudo aquilo que o senhor imaginar, ele pega e fala o quê? Não quero. Não aceito. Primeiro eu imaginei o coração daquele homem, dizendo, mas espera aí, ele veio honrar o homem de Deus e o homem de Deus rejeitou. Pois é, tem muita honra disfarçada de bajulação e compra. E às vezes a gente não percebe isso. E aí depois que Naamã ele é curado, o que acontece? Geazi, olha, opa, cadê o profeta? Não tá me vendo, vou correr atrás dele. Quando ele chega lá e fala, Naamã, seguinte, o profeta aceitou seus presentes. E ele volta em silêncio com tudo aquilo. E aí o profeta pergunta para ele, onde você estava? Não, eu fui olhar os pássaros ali, ver se ia chover. E o profeta falou assim, não estava contigo o meu espírito quando você foi ter com Naamã? Ou seja, ele caminhava junto, mas não tinha o coração. Qual que é o problema hoje da igreja? Nós temos levantado pessoas, muitas das vezes, que sabem como fazer algo, mas que não têm o mesmo coração. Se não tiver o mesmo coração, não avança. Esse é o problema. Você vai ver Judas. Judas caminhava com Jesus, esteve com Jesus, curou os enfermos, expulsou demônios, mas não tinha entregue o coração para ele. Dos discípulos, quantos de fato se destacaram? Daqueles que Jesus tinha? Poucos. Quantos de fato tinham o coração do Senhor? Poucos. Então a gente tem esse grande problema dentro da igreja hoje. São pessoas que dizem assim, pastor, eu vou caminhar com você, eu vou andar com você, eu quero aprender com você, mas não entrega o coração dela para você. Não conecta o coração. Essa é a questão da multidão, dos seguidores, dos discípulos e dos íntimos. A multidão, ela sempre vai nos cercar. Onde tiver algo acontecendo, a multidão vai, porque ela começa com a curiosidade. Então Jesus, ele ministrava a multidão, mas ele não rejeitava totalmente a multidão. Porque no meio da multidão vai ter pessoas que vão dizer assim, não, eu vou seguir o pastor Aristo. Eu vou começar a seguir esse homem de Deus, essa mulher de Deus, vou começar a seguir. Eu não quero apenas ver, eu quero acompanhar. No meio dos seguidores vai ter pessoas que vão se tornar discípulas, que vai falar assim, olha, eu quero aprender com você. Eu quero ser ensinado por você. E no meio dos discípulos vai ter aquele que vai dizer, olha, eu quero ser íntimo. Não quero ser apenas ser discípulo, mas eu quero andar com você como se nós fôssemos colados, igual Elias e Eliseu. Eu quero estar aqui 24 horas para te servir. Na hora que você espirrar, eu trago lenço para você. Na hora que você precisar de água, eu trago para você. Então nós vamos ter pessoas que são íntimas, pessoas que você vai poder abrir o coração. Porque um dos grandes problemas hoje é o quê? Muitos líderes não têm outras pessoas que abram o coração. E às vezes quando ele abre o coração, o que acontece? Ele é exposto. Então vai ter pessoas que vai ser como Gideão. Gideão, ele tinha um servo que se chamava Purá. Esse nome significa esconder, cuidar, zelar, proteger, interceder. Então dentro dos discípulos nós vamos ter pessoas que são íntimas, que vai proteger o seu coração, que vai cuidar de você. Então o que acontece? Muitas das vezes nós temos colocado a multidão para seguir a visão que Deus trouxe para os íntimos. E isso tem trazido esfriamento para a igreja. Porque não é pela quantidade, é pelo coração. Deus conhece o coração. Só teve uma vez que Samuel errou. A palavra diz que tudo aquilo que Samuel falava se cumpria, acontecia. Mas quando ele foi ungir Davi, que ele chegou lá, que ele viu os irmãos de Davi, falou, opa, esse daqui é forte, maromba, né? Aquele ali tem jeito de rei. Deus falou para ele, não. Eu não vejo como você vê. Você está vendo a estrutura por fora, mas você não está vendo o coração por dentro. E aí vem, pergunta, tem mais alguém? Ele falou, tem um perdido ali no campo, vou chamar. E vem Davi. O improvável, quando ele olha, o Senhor fala bem assim, é esse. Por fora, rejeitado, mas por dentro, Deus tinha o coração de Davi. Então, quando Deus tem o seu coração, a visão que ele colocou na sua vida, no seu ministério, ela prevalece. Então, mais importante do que você ter quantidade é você ter pessoas que têm o seu coração
carrega o mesmo fogo que você. Jesus começou com 12, teve 70, depois multiplicou, terminou com quantos? Com poucos. Daqueles 12, daqueles 70, somente 3 estavam com ele no Getsemane. Somente 3 se tornou íntimo. Então, no meio de tudo isso, a gente vai ter pessoas que de fato têm o nosso coração. Crê na visão que Deus colocou. E eu te digo, pastor, a multidão gera quantidade, mas os íntimos atraem o favor de Deus e a presença. Quanto mais íntimo você for, mais a presença de Deus você vai ter. Eu tenho feito uma oração para o Senhor. Senhor, me conecta aos íntimos do Senhor, aos teus amigos. Não aos curiosos, aos teus amigos. Eu quero me conectar àqueles que amam a mensagem da cruz. Aqueles que ainda amam o avivamento. Não os que estão temporários, mas o que de fato ama. Quando você ora dessa forma, Deus ele vai te conectar a pessoas, mas ele também vai arrancar pessoas de perto de você.